Pranayama, nome da aula. O primeiro ato que a gente faz quando a gente nasce, respirar. Aí do lado da barriga, a gente respira. É o primeiro choque com a energia externa, é um choque mais intenso, é respirar. E é uma grande quantidade de energia, de informação que a gente recebe ao respirar. Lógico que hoje as pessoas acabam nascendo em centros cirúrgicos, essas coisas e tal, né? Mas, de qualquer forma, independente do lugar que seja, você está captando toda essa energia à medida que você respira. E o respirar é um ato contínuo, a gente não para, a gente respira o dia inteiro e o tempo todo, então a gente está captando essa energia e essas informações através da nossa respiração. A gente capta energia e informações através de outras fontes, né? Então a gente também olha, ouve e tal, mas o respirar é muito mais intenso, né? Porque a gente leva isso de forma consciente e inconsciente para dentro da gente. E respirar é tão importante que se a gente parar de respirar minutos, a gente morre. Eu consigo ficar semanas sem comer, né? Sem um alimento sólido, a gente consegue ficar muito tempo mesmo sem comer. Eu consigo ficar também muitos dias sem beber água, né? Então, que já é um sólido, passei por líquido. Mas sem o ar, eu desafio qualquer um aqui a ficar mais do que alguns minutos, né? Mas também ninguém vai testar, né? Quanto tempo vai conseguir até morrer. Então o ar tem um efeito muito importante. E assim como o ar entra, a informação também sai. Ela tem esse papel, né? A respiração, ela não é só captar. Na hora que eu solto o ar, eu também estou pondo para fora uma série de coisas, emoções, vivências. Né? Na hora que eu falo, para eu falar, eu também preciso colocar ar para fora. Né? É um mecanismo sincronizado, né? A fala da respiração com as nossas cordas vocais. Então tem um papel bem importante na nossa vida. Na respiração eu identifico 4 fases. Essa parte mecânica, né? Então eu tenho inspiração, retenção com ar, expiração e retenção sem ar. E cada uma delas tem um nome em sânscrito, o nome que a gente acaba usando aqui no yoga. Inspiração é puraka, retenção com ar, kumbhaka, expiração, rechaka, e a fase sem ar, shunyaka. E basicamente a tradução é isso. Então, se eu pegar a tradução puraka, encher, multiplicar, jato cheio, enchendo o jarro. Kumbhaka significa jarro de água, jarro cheio. Rechaka significa pôr para fora. E shunyaka significa vazio. A tradução é simplesmente o que significa cada uma dessas fases, nada muito mais profundo do que isso. Mecanicamente, cada uma das fases eu tenho alguns aspectos. Então, puraka, inspirar, deve ser feito como? Eu inspiro projetando o abdômen para fora. Na sequência, eu encho as costelas. E na sequência, a parte peitoral. Né? Tudo isso encheu.
Aí eu solto, solto, solto. Eu acho que eu dividi, mas isso vai acontecendo naturalmente durante toda a fase de inspiração, vai enchendo por completo. Maior erro mais comum que eu observo aqui, isso, mais de 90% dos alunos que começam a fazer aula, é respirar ao contrário. Então ele puxa o abdômen para dentro na hora de encher e solta tudo para fora. Isso não é a forma mais correta e é uma forma que acaba fazendo com que a gente adquira algumas características emocionais referentes a esse tipo de respiração. Então, por que essa parte mais baixa é melhor? Porque o diafragma, ele trabalha, né, inspirando e expirando. Inspirando e expirando. Então, eu enchi, o diafragma foi para baixo. Se o diafragma foi para baixo, ele se expandiu, né, nada mais natural que eu dar espaço para ele. Eu dei espaço para o diafragma, o abdômen se expandiu, o diafragma pode descer, eu tenho espaço para acomodar intestinos, órgãos, tudo que está aqui embaixo. Na hora que eu solto o ar, né, o diafragma vai subir. Se o diafragma subiu, é natural que eu puxe o abdômen para dentro para que o diafragma possa subir mais facilmente. Se eu mantiver o meu abdômen estendido, fizer força para puxar o diafragma para cima, eu estou tendo duas forças contrárias. É possível? É, mas eu não estou ajudando a minha respiração. Então eu ajudo se eu puxar o abdômen para dentro na hora de soltar o ar. Essa parte é mecânica, né, da respiração. Mecânica das costelas, elas têm que expandir. Eu abro o peito, expando as costelas. Se eu fizer isso toda vez que eu respiro, né, olha como é que eu estou movimentando e estimulando também todos os meus órgãos. Uma respiração curta vai fazer com que eu estimule pouco os meus órgãos. Muitas vezes o que acontece, a maioria dos alunos chegam aqui respirando só aqui em cima. E aí o que acontece? Toda essa parte abdominal ele para de estimular. Essa parte média, o diafragma, fica meio que travado até. O pessoal trava o diafragma, ele não se mexe e respira só aqui em cima, né? Respiração curtinha, fio alto. A gente tem um certo número de respirações ao longo da vida. Nossa, Vitor, então hoje de manhã você mandou a gente respirar super rápido, um monte. Eu gastei um monte. De certa forma gastou, a gente está gastando o tempo todo. Só que ao fazer isso, também eu preparo o meu corpo para no resto do dia gastar menos. Ah, mas então aquela pessoa que respira curtinho, ela está desperdiçando, porque toda vez que eu deixo de respirar profundamente, eu desperdicei um monte de pulmão que podia ser usado. Mas não, é determinado para todo mundo. Para o ser humano. O ser humano ele tem basicamente um número de respirações ao longo da vida. Quanto? Não sei. Mas então, essa questão quando a gente inspira, a gente está morrendo mais? Não, né? Não. Como assim? Mas tudo, né? A gente está morrendo aqui. Então, todos estamos morrendo. O que eu estou falando é que se eu usar melhor essa respiração, eu vou viver mais tempo. Então, vamos supor que a minha respiração seja para eu viver 120 anos. Né? Então, eu tenho lá, sei lá, 1 milhão de ciclos respiratórios ao longo da minha vida.
E aí o que eu faço? Eu pego e começo a respirar curtinho e acelerado aqui em cima. Então eu estou desperdiçando, porque eu estou respirando muito mais e menos do que deveria. Mais vezes e menos ar do que eu deveria. Então desses 120 eu vou passar para 110, 100. Então eu fico 10 anos respirando metade do que eu conseguiria. Você perdeu mais ou menos uns 5 anos lá na frente. É mais ou menos isso que vai acontecendo com a gente, né? Agora, se eu treino aqui, a gente faz os nossos treinos de yoga, respiro melhor, respiro mais profundo, então eu não estou gastando à toa essa minha respiração, então eu estou mantendo esses meus 120 anos, entendeu? O que acontece então cada vez a gente busca mais manter o nosso período, né, usar da melhor forma possível tudo que eu posso usar da minha respiração. Lógico que tem outras mortes, eu posso morrer com um tiro ou alguma coisa. Mas aí é diferente da minha vida natural que eu tenho ao longo da maioria das pessoas tem. Tá? Respiração. Inspiração é isso. Aí eu tenho fase com os pulmões cheios, o Kumbhaka. Para que eu faça um Kumbhaka mais tranquilamente, eu encho os pulmões quase no máximo. Não é o máximo, no máximo, no máximo. Se eu encher assim, pode. Agora, se eu fizer forçar demais, o que acontece? Aí eu crio muita tensão dentro de mim. E esse excesso de tensão vai fazer com que eu não fique confortável e queira soltar mais rápido o ar. Então eu tenho uma respiração que tem que ser profunda, mas ao mesmo tempo sem tensão. Tá? Esse é o Kumbhaka ideal. Encher de forma bem profunda, mas confortável. Rechaka, soltar o ar. Então, ao contrário da inspiração, eu solto em cima, no meio, embaixo. Sem ar. A fase sem ar também ela é parecida com os pulmões cheios. Eu solto, mas também não solto no máximo, do máximo, do máximo. Eu solto praticamente tudo. Mas eu não faço aquele para querer esmagar. A mesma coisa. Vamos treinar isso um pouco. Bem com as costas no chão. Sem dormir. Pode ser, melhor. Você vai inspirar, projetando o abdômen para cima, e vai expirar, deixando o abdômen descer. O ar entra, o abdômen sobe. O ar sai, o abdômen desce. O ar entra, o abdômen sobe. O ar sai, o abdômen desce. Essa é a parte baixa da respiração. A parte baixa da respiração, o movimento do abdômen, a gente chama de Adama Pranayama. Vamos fazer a parte média da respiração, aquela expansão lateral das costelas.
Então você vai inspirar, o abdômen vai subir, e aí na sequência você vai observar as costelas indo para os lados, esse movimento das costelas. Lado, saltando também. Aqui. Expande esse meio. Encheu. Vai. Agora expande o meio. Melhorou. Isso aí. Agora essa extensão do meio. A ordem está contrária. Enche primeiro baixo, depois no meio. Você vai subir, o abdômen vai subir, depois as costelas vão para os lados. Essa respiração média chama-se Madhyama Pranayama. Madhyama, média. Sim, uma sopra. Dá uma impressão disso. TDAH não. Não. Vou deixar que ela desça. Vamos observar essa parte alta. Parte alta do peito. Então você vai encher, o abdômen vai subir, as costelas vão para os lados e aí você vai sentir a parte peita, alta do peito se enchendo de ar. Depois você solta tudo. Solta ao contrário. Procura soltar esvaziando em cima, no meio e por último embaixo. O ideal é que
relação entre o outro muda. É. Seria como se fosse isso, né? Vamos fazer um treino agora de cada uma das fases, tá? Então a gente identificou como encher, como esvaziar. Vocês vão fazer isso durante todo o resto da sua vida agora. Vamos encher os pulmões e esvaziar, só que você vai prestar atenção nessa fase. Inspiração. Pura, cara. Concentre-se nela. Sinta como que ela se processa dentro de você. Como que é encher os pulmões de você. Eu fui fazer algumas vezes mais rápido, outras vezes um pouco mais devagar. Como que se processa o encher os pulmões para você? Agora você vai fazer inspirações bem longas. Você solta todo o ar e depois vai enchendo bem devagarinho, de forma contínua. Você enche sem parar de encher, vai enchendo continuamente, só que bem devagar, o mais devagar que você conseguir. Você tenha uma referência, por fazer essa inspiração uns 30 segundos. Agora vamos fazer a fase com os pulmões cheios, Kumbhaka. Você vai esvaziar e enche os pulmões, pode ser um pouco mais rápido, né? Vai encher, segurar cheio o máximo de tempo que você conseguir.
refletir profundamente, de forma não densa, e aí segura o máximo de tempo que você conseguir. Próxima fase. Expiração. Então você vai soltar o ar bem devagar, o mais devagar que você conseguir. Você enche, já na sequência solta o ar bem devagar. Rechaka. Soltando o ar bem devagarinho. E a última fase, vamos treinar um pouquinho. Shunyaka, ficar com os pulmões vazios.
comentário. Todos fizeram as 4 fases e devem ter diferenças, né, dificuldades diferentes em cada uma das fases. Cada fase está ligada a um aspecto emocional. Então, inspiração, né, até bem fácil a gente entender, é tudo que entra. Então, eu inspiro, o ar está entrando, mas é também a forma que a informação entra dentro de mim. É como eu aceito as coisas que falam para mim, é como eu absorvo, né? Deixo isso entrar, absorvo, não, melhor dizendo, como eu deixo isso entrar em mim. A fase com os pulmões cheios, aí sim, é como eu absorvo, como eu assimilo, como eu digiro essa informação que acabou de entrar. Que ela se processa lá dentro de mim. A expiração, aí é como eu ponho para fora isso, como eu me expresso, como eu falo, como eu ponho as coisas para fora. A inspiração, ela também está ligada a como eu ouço, né? Então, também ela tem essa ligação. Inspiração, né? A expiração é como eu falo e a inspiração é como eu ouço. Inspiração e expiração. E aí a fase sem ar está ligada aos nossos medos, aos chamados impulsos de morte que a gente tem. Como que a gente trabalha essas informações dentro dos nossos medos. Quando você tem dificuldade para inspirar uma coisa e para expirar outra. Então, por exemplo, se eu tenho dificuldade para inspirar, eu vou ter mais dificuldade de aceitar uma crítica, por exemplo. Se eu tenho mais dificuldade para expirar, quer dizer que eu vou ter mais dificuldade para expor um sentimento, para eu falar alguma coisa, eu pôr para fora alguma coisa que eu quero, alguma coisa desse tipo. Então ela está mais ligada a isso. E a retenção de ar. Expirar é como que eu vou expressar um sentimento, expressar um pensamento, como que eu vou falar, como que eu ponho para fora aquilo. Se eu tenho dificuldade para soltar o ar, provavelmente eu também tenho dificuldade para pôr para fora alguma coisa. Então eu não consigo pôr para fora, né? Tenho isso. Ou também eu posso ter, por exemplo, que daria uma alteração do pôr para fora, eu ponho para fora de forma forçada. Então aquela pessoa que vomita um monte de informação, um monte de sentimentos de forma descontrolada. Seria aquela expiração rápida. É uma pessoa que solta o ar compulsivamente, regularmente. Então ela está acostumada, você conversa com a pessoa, ela está o tempo inteiro. É o mesmo aspecto. Então eu forço a colocar para fora. Aí. A sua expressão é o quê? Mas falhando para sair. Falha para sair. É mais dificuldade de se expressar. Então falha para sair é isso. Então você vai falando as coisas que você quer aos poucos, tipo, picadinho. Mas principalmente emocionalmente. Então você está sentindo alguma coisa, aí você pega e fala um pouco, mas aquilo ainda ficou lá dentro. Aí você fala mais um pouco daquilo. Aí você você chora um pouco, para. Chora mais um pouco, para. Chora mais um pouco, para. Entendeu?
É mais nesse sentido. Ter dificuldade para colocar de forma contínua. Aí chegou muito trabalho isso. Ó, E o 3 é impulso de morte. sem ar. Ficar sem ar é os nossos medos. Então, o grande medo do ser humano é o medo de morrer. O medo mais básico de todos eles que a gente tem é o medo de morrer. Até necessário para que a gente viva, né? De forma saudável, ele é para isso, para que a gente mantenha a nossa vida, mantenha a nossa saúde, mantenha tudo. Só que o que acontece? As informações entram e elas, de certa forma, influenciam agem nesse nosso medo de morrer. E aí, como que a gente lida com isso? Por isso que muita gente, quando fica sem ar, né, relata justamente isso. Nossa, mas eu achei que eu ia morrer, eu precisava respirar, senão eu ia morrer. Não, às vezes eu sinto, aí eu sinto, né, que eu preciso respirar, e assim, meu corpo começa a dar uns espaços, assim, eu continuo, mas sem respirar, só que ele vai mexendo. Aquelas contrações, ele já vai dando resposta. É porque assim, quando a gente vai ficando sem ar, se vocês observarem, por volta de 15 segundos, mais ou menos, dá uma primeira vontade. 15, 20 segundos é a primeira vontade que dá em praticamente todo mundo. É o corpo falando assim, ó, respira, você vai morrer. Né? Mas você precisa respirar, senão você vai morrer. Então respira, você vai morrer. E aí o corpo continua. Chega lá, 20, 25 segundos, porque daí se você relaxa, você vai adiante. 20, 25 segundos, uma outra mensagem dessa. Respira, você vai morrer. E aí você continua, né? Porque você sabe que você não vai morrer. Né? Não é assim tão fácil para você morrer. E aí você fica. E ele vai dando essa mensagem cada vez mais forte para você. Por isso que é essa ligação, os nossos impulsos de morte. Como que a gente lida com esse nosso medo de morrer? Essa ansiedade, muitas vezes as pessoas relatam sempre ansiedade, nervosismo. E que se diz que não é, a respiração não é uma questão de inconsciente, ela é sempre consciente. Não, ela pode ser consciente e inconsciente. Durante muitas horas do dia a gente respira sem pensar nela. Sim. Sim. Muitas vezes a gente está fazendo uma outra tarefa e aí estou concentrado naquela outra tarefa, eu estou concentrado na minha respiração. E a gente consegue 100% do tempo da respiração não é adequado, porque você tem que dormir. E aí você não vai dormir pensando na sua respiração, tornando consciente a sua respiração. E outras. E a gente Você pode deixar o mesmo movimento, né? Oi? Você pode fazer com que o seu corpo assimile essa mecânica. Condicionamento. Sim. A gente começou a fazer yoga, nossa respiração começou errada. Então a gente começa, a maioria das pessoas está com a respiração errada. E a gente vai treinando. Treina, vai lá, o Vitor fala, respira assim. Vai na outra aula, o Vitor fala, respira assim. Vai na outra aula, respira assim. Depois de algumas aulas, você já começa a respirar não só aqui na escola, você começa a passar isso para fora da escola. Então, de repente você vai ver, você já está em casa respirando assim. E de repente no automático de novo respira desse jeito. Por quê? Nós nascemos respirando desse jeito. Se você pegar qualquer criança, qualquer nenezinho principalmente, todo nenezinho respira mexendo a barriguinha. Quando a gente dorme, a gente volta a respirar. Nem todos. Às vezes a pessoa estragou tanto a respiração dela que nem dormindo ela não volta mais a respirar assim. Oi? Deveria respirar assim. Deveria. A gente deveria respirar assim durante todo o dia todo e dormindo a noite toda. Mas aí a pessoa às vezes estragou isso. E
Então, sobre o ronco, também tem a ver com a respiração? O ronco também é alguma alteração da respiração, tem a ver com a alteração da respiração. Mas foi, lógico, tem a ver com tensões, tem a ver com gordura, tem uma série de coisas. Dentre esses casos, às vezes os casos mais extremos, né, que tem um monte de coisa, a respiração está sempre presente. Sempre está errada. Dificilmente alguém que respire certinho ronque. Pode acontecer, mas é muito mais difícil. Então, esses aspectos emocionais, eles são legais porque a gente pode trabalhar a nossa respiração para mudar alguma coisa, né? Então, vocês observaram, eu tive dificuldade para soltar o ar. Então, treine bastante isso, que você vai melhorar esse aspecto seu emocional. Então, bom saber isso que a gente está treinando é que ele serve como ferramenta para que a gente mude nosso padrão emocional, para a gente melhore emocionalmente, além de melhorar a nossa respiração. Tá? Então, emoções e respiração, elas estão diretamente ligadas, super ligadas. Toda vez que eu tenho alguma alteração emocional, na hora eu vou ter uma alteração respiratória, no ritmo da minha respiração principalmente. Fiquei nervoso, eu vou ter o ritmo da respiração do nervoso. Minha respiração vai seguir um padrão de nervosismo. Fiquei com medo, minha respiração vai seguir um padrão de medo. Qualquer uma. O que aconteceu? O cara me fechou no trânsito, a minha respiração vai mudar de acordo com a emoção que eu tive ali. E o muito bom de saber é que o efeito contrário acontece. Então, se eu mudar a minha respiração, eu mudo esse padrão emocional. Pronto. Agora ficou fácil. A minha filha fala Só muito praticar. nervosa, fica comigo fazer uma coisa, eu fico nervosa, mas respira, respira. Ela mesmo fala, respira. Ela sabe perfeitamente o que tem que ser feito. E é isso mesmo, respire. Aconteceu qualquer coisa, você está fora do seu equilíbrio, respire. É simples. Eu já fiz esse teste no trânsito, um trânsito caótico, você horas ali, não consegui sair, eu comecei a ficar nervosa, eu reparei que eu estava respirando muito rápido, e aquilo foi me irritando, eu falei, não, peraí, vou. Aí eu fiz aquela respiração alternada. Super calma, eu falei, nossa, como pode? Eu fiz o teste, deu certo. E funciona. Funciona muito bem. Sim. Eu era extremamente nervoso no trânsito. Extremamente. Como assim, né? Não dá nem para imaginar, né? Mas eu era extremamente nervoso no trânsito. Era eu sair já de casa e isso acabava atraindo uma série de outros problemas, né? Era alguém já me fechando, alguém já buzinando e eu já... O cara entrava e já... Ai, caramba, não sei o que lá. Pateta, isso, exatamente, o pateta. Você consegue conversar, você não consegue nem se imitar. E aí nessa época que eu comecei a fazer yoga, o professor um dia pegou e falou assim, olha, se você respirar, qualquer ritmo respiratório, você muda o seu estado emocional. Eu acabei de falar para vocês. Vou tentar, né? Não custa nada, vou tentar. E comecei. Aí eu pegava o carro, começava a dirigir, o cara me fechava, eu já ficava nervoso. Beleza. Andava mais meio quarteirão, o cara de novo. E foi. Durante um bom tempo, eu fazia isso 50 vezes por dia, né? Uma infinidade. E de repente começou a diminuir, cada vez eu estava fazendo menos. Até um dia em que estava meio que automático, acontecia alguma coisa, eu já ficava sobressalto, mas eu já estava respirando sozinho, o corpo estava até condicionado a respirar daquela forma.
E aí passaram-se 30 anos, eu já estava calmo, assim, foi rápido o processo, não, brincadeira. Coisa de 6 meses eu já estava calmo. Né? Então, os 3 primeiros meses foram mais difíceis, que eu tinha que pensar, né, em fazer aquilo de forma consciente. Depois de 3 meses estava meio que automático. Depois de 6 meses eu já era outra pessoa no trânsito. Se a gente for pensar 6 meses, é pouco, né? Quantos anos as pessoas dirigem estressadas, nervosas e brigando? Quantas brigas, né? Mortes e tudo mais. Rápido. Então, e com uma coisa simples. Eu não precisava fazer nada demais além de respirar. Respirava no abdômen, tranquilamente. Na hora já começava. Isso eu conto todo mundo que começa a fazer. Não passa 2 semanas que ele fala: nossa, Vitor, como já estou melhor, não sei o que lá. Estou até gostando agora de ir para o trabalho, está mais gostoso de voltar para casa. Fácil. Ritmo. Então, os ritmos respiratórios, eles são importantes nesse processo, mas a gente usa principalmente para que os ritmos respiratórios? A gente descobriu que existem alguns ritmos ligados à meditação e ao samadhi, né, à hiperconsciência. Já que cada estado emocional tem um ritmo, a gente descobriu esses 2 ritmos que são fundamentais para o yoga. Então, a gente principalmente treina esses ritmos, que é o que a gente quer. A gente quer conseguir meditar e chegar no samadhi. E quais são eles? Meditação 1, 4, 2, 4. Já vou explicar o que é isso, tá? 1, 4, 2, 4. E samadhi 1, 8, 2, 8. Respiração 1, 4, 2, 4. Da meditação. Meditação. E samadhi 1, 8, 2, 8. Segura 4, solta 2. E segura em 4. Sim. Você queria falar? E você que fez educação física. Uhum. Eu tive um professor de educação física, fica ensinando a gente correr, né, respirando pelo nariz, soltando pela boca, né, quando vai correr, da bicicleta. Ó, então vamos lá, isso você vai se deparar muito com isso. Educação física e que está na moda atualmente, Pilates. Educação física fala para isso. Enche pelo nariz e solta pela boca. Me dá qualquer criança que respira assim. Nenhuma. Não existe. Deitoso. E na natação também se respira, né? Porque você está nadando, você respira pela boca. Pela boca. E solta pelo nariz. Teve uns anos atrás, que eu fui fazer Kung Fu. Eu já fazia yoga há um bom tempo e tal. E não tinha condicionamento, porque eu não faço nenhuma atividade aeróbica, de correr, esse tipo de coisa, eu não costumo fazer. Eu surfo, mas final de semana e tal, não é uma coisa regular. E fui lá, entrei na academia, tinha feito algumas aulas, passado um tempo, o mestre pegou e falou para eu fazer um treino lá com um rapaz já, uma faixa bem mais adiantada que a minha, ó. Treina com ele e tal, você vai treinar defesa e ataque. Na hora que eu falar, um defende, na hora que eu falar, o outro é que defende. Beleza. E é um treino bem intenso. E soco, chuta aí, vai pra lá, defende, ataca. Passaram-se alguns minutos e eu mantendo minha respiração abdominal, nasal, profunda, consciente. E o outro rapaz, que não estava acostumado a treinar, depois de alguns minutos começou a respirar pela boca. A hora que ele começou a respirar pela boca, ele começou a cansar. Respirou pela boca, você vai cansar. Começou a cansar, aí ele começou a tomar bronca do mestre.
olha só, esse aqui acabou de começar, esse aluno, está todo inteiro, não está nem respirando pela boca, e você aqui, ó, anos fazendo aula, está respirando pela boca? Vamos, quero ver. E aí ele continuou, até a hora que eu cansei, só que eu demorei muito para cansar, né? O outro já estava aguentando mais, e eu ainda estava inteiro. Por quê? Porque eu respirava só pelo nariz, né? Então, o controle da respiração faz com que você fique cansado ou não. Respirou pela boca, você cansa. Respirou pelas narinas, você vai demorar muito mais para cansar. Quando o sol está correndo, caminhando, começa a doer a lateral. Você não está soltando o ar. Normalmente acontece porque você não está soltando todo o ar que deveria. Grande parte das vezes acontece por isso. Tanto que se você começar a doer aqui e você fizer algumas expirações bem forçadas, costuma parar. Costuma ser. Mais muscular. Facada. Quando você está correndo, a gente está correndo, normalmente quando cansa demais, você respira pelo nariz e solta pela boca. Isso cansa mais. Tem que soltar a respirar. Quanto mais tempo você conseguir respirar só pelas narinas, mais você vai demorar para cansar. E é correto respirar, soltar. As narinas foram feitas para respirar. Porque eu comigo, não, tem que respirar pelo nariz e soltar pela boca quando está correndo. As narinas foram feitas para respirar, né? A boca respira também? Respira, mas ela não foi feita com essa função. Então o que acontece? Se eu respiro pela boca, a boca seca, a garganta começa a doer, então eu prejudico os dentes. Então tem uma série de coisas que atrapalham o funcionamento. Mas principalmente eu tenho duas nadis, das três principais do nosso corpo. Nadis são canais de energia, né? Dois desses canais que nascem nas narinas e terminam nos testículos ou ovários. Então se eu respiro pelas narinas, eu estimulo esses canais. Se eu respiro pela boca, eu não estimulo. Da onde que vem a nossa maior fonte geradora de energia? Qual é a nossa maior fonte geradora de energia? Quem sabe? Não, nossos órgãos sexuais. Não, mas não é sobre a TV que você está falando. Não. Fonte de energia. São os nossos órgãos sexuais. A maior locomotiva que a gente tem no nosso corpo. Então, se eu respiro por aqui, eu estou estimulando esses órgãos sexuais, né? Os testículos e ovários. Se eu não respiro, eu perco. Então, eu vou gastando e eu canso. Uma pessoa que perdeu esses órgãos? O nariz? É uma demora. Não, o ovário. Perdeu o ovário, rotina, né? Ela vive menos. Gente. Fazer o quê? Não tem mais jeito. Depois a gente mostra o gesto. Oi? A gente mostra. A pergunta que ela está fazendo. Faz parte de outra aula. Hoje outro dia eu falo sobre isso. Cara, você sabe perguntar, irmão. Você Eu sabe. sei. Imagina! Eu sei. Vai falar Então vamos lá. Ritmos, né, que a gente estava falando. O ritmo a gente vai usar também, por exemplo, no Tantra, para conseguir controlar a ejaculação. Então, na hora que a gente está tendo a relação sexual, o que faz a pessoa ejacular é a mudança do ritmo. Então ela está lá tendo as penetrações e ela está com um certo ritmo respiratório. De repente chega um momento que esse ritmo muda e eu ejaculo. Então se eu conseguir controlar o meu ritmo respiratório, eu seguro a ejaculação o tempo que eu quiser, por exemplo. Então ela também tem essa ligação.
Por isso que a gente treina também. Como que a gente usa os ritmos aqui no yoga? A gente fala, eu falei, 1, 4, 2, 4. Né? O primeiro número é a inspiração. O segundo número, retenção com ar. Terceiro, expiração. E o quarto é a retenção sem ar. Tá? Então ele fica nessa sequência. Inspiração, com ar, expiração e sem ar. Quando eu falo 1, 4, 2, 4, eu encho em um tempo. Esse um tempo pode ser o quê? Por exemplo, 4 segundos. 1, 2, 3, 4 para encher. Aí eu seguro cheio 4 vezes esse tempo. Seriam 16 segundos com os pulmões cheios. 16. Aí solto em 2. Então, quer dizer, eu solto em 8 segundos e aí fico com os pulmões vazios 16 segundos novamente. Tá? Então, é sempre uma forma proporcional. Cada um faz de acordo com a sua capacidade. Se for em 5 segundos para encher, 5, 20, 10, 20. Tranquilo, não tem nenhum segredo, é só para a pessoa conseguir manter o ritmo. Sempre importante no ritmo. Do sabático, então tem que começar em 2 segundos, né? Para começar. É muito difícil. O aluno iniciante conseguir fazer esse ritmo é difícil. Por isso que precisa de treino, né? Precisa de treino para que eu consiga, pelo menos, respirar um pouco, encher um pouco mais rápido. Um pouco mais longo, quer dizer. Mas, sim, eu achei. Na verdade, esse negócio chamado é também nebuloso para mim. Que é uma coisa que eu respirando dessa forma vou ajudar a chegar lá? Ou, tipo, Então, quando chegar, a respiração vai entrar nesse ritmo automático? As duas coisas. Porque uma coisa interfere na outra. Então, toda vez que eu respirar num certo ritmo, eu conduzo o meu corpo para aquele estado emocional. Então eu posso fazer isso de forma consciente. Então eu quero dormir. Aí eu respiro no ritmo 2, 1. 2, 0, 1. Tá? Se eu quero entrar em meditação, 1, 4, 2. 1, 4, 2, 4. E se eu faço ao contrário, se eu durmo, meu corpo naturalmente entra no ritmo 2-1. Se eu faço alguma outra técnica para meditar, na hora que começo a meditar, meu ritmo entra nesse ritmo respiratório. Entendeu? Então, uma coisa influencia a outra. Eu posso induzir meu sono pelo ritmo respiratório. Eu posso induzir a meditação pelo ritmo da respiração. E e aí eu sou com certeza influenciado se eu mudar de estado emocional, estado de consciência. A hora que eu mudei, meu corpo vai começar a respirar daquele jeito. Você entra nesse estágio de meditação do samadhi, você acaba desligando essa contagem. Desliga. Ela acontece naturalmente depois. Mas ela fica ainda rolando assim, 1, 4, 2, 4. Sim. Sem pensar nisso. Sem pensar nisso. Vocês já viram alguém dormindo? Já. Agora comecem a prestar atenção nessa pessoa dormindo. Como que ela respira? Ela assim, ela enche devagarinho e solta mais rápido. Observe isso, ela enche devagarinho. Ela está contando a respiração dela para dormir? Não, aconteceu naturalmente. Ela não prende do ar. Não costuma prender muito, não. Esse é o ritmo 2, 1. Eu encho devagarinho, então eu encho 10 segundos e solto em 5. Quando a gente está concentrado,
É o mesmo. 142. É o mesmo da respiração. 142. 142. 142 é concentração. 142 Observe, faça um resgate aí, lembre de momentos em que você ficou bem concentrado, você tinha a impressão que você nem estava respirando. Não, eu tenho isso direto, mas eu tenho a impressão que nesse momento eu estou um pouco sem ar. Um pouco pode ser. É que como o concentrado e o meditado é uma linha que separa um do outro, você pode ser que esteja passando muitas vezes de um lado para o outro. Guardando muito tempo daí. A meditação é uma extrapolação da concentração. É o momento seguinte, quando eu extrapolo a concentração, eu estou meditando. Então, por isso que tem por isso que os ritmos são parecidos. Um é 1-4-2, outro é 1-4-2-4. A diferença foi que eu acrescentei esse momento sem ar, de forma mais longa. Entenderam? Como são os ritmos. Os ritmos são muito bons. Então, por exemplo, enche 4, prende 16. Morre. Isso, prende 16. Solta em 8. Solta em 8. E retém 16. Isso aí. Aqui na apostila aí de vocês tem uma sequência para você poder treinar. Né? Porque se você começar fazendo 1-8-2-8 é muito difícil. Então comece treinando 1-0-1-0. E aí vai 1-1-1-0, 1-2-1-0. Vai aumentando algumas outras fases para você poder ir adquirindo mais consciência dos ritmos, da sua respiração. Você vai trabalhando o seu emocional para conseguir também segurar mais com os pulmões cheios e mais com os pulmões vazios. E aí vai acrescentando, vai mudando até chegar lá embaixo nos ritmos que a gente quer. Tá bom? Todo dia. Meditação. Procure mais de 5 minutos. A respiração é legal, manter um certo ritmo. Comecei a fazer, achei o ritmo que eu vou fazer lá, né? Quer dizer, determinei o ritmo que eu vou fazer. Então hoje eu vou treinar 1-0-1-0. Aí eu começo, aí eu vejo que 5 segundos está pouco. Faço 6. 6 está pouco, mas acho que dá mais. Faço 7. Aí 7 eu vi que ficou muito. Volto para o 6. Aí eu determinei o 6. A partir do momento que eu determinei o 6, aí eu faço 5 minutos desse exercício. Esse é um tempo mínimo legal. Hã? Não, 5 minutos depois que eu determinei o padrão que eu vou seguir. 5 minutos bem concentrados, dá para eu entrar eu mudar o estado emocional. Eu estou bastante. Tá? Como que foi para vocês? Onde foi mais fácil, onde foi mais difícil naquele primeiro treino que a gente fez de respiração? Você tinha comentado que foi soltar o ar, né? Você sentiu essa dificuldade que foi quebrando. Sem ar. Para mim é soltar, é não respirar. Encher. Você, Marisol, não percebeu? Sem ar. Você continua enchendo? Então. Continuando, é que assim, agora eu já consigo encher bem mais devagar. Os outros estão iguais. O mesmo tempo que eu conseguia fazer antes, eu consigo fazer agora. Os outros. O que mudou foi o encher seu. E esse melhorou. Bem, consigo. Agora, hoje eu fiz acho que uns 45 segundos. Aí passou uma carga que eu vou estabilizar. Mas tá melhorando isso também. Só o de soltar começou a dar soquinho no final. Entendi. Até então, uma coisa interessante.
Você fez esse curso ano passado, e aí eu comentei que era dificuldade de receber crítica. Aí você pensando nisso o ano inteiro. O ano inteiro. E como que está hoje essa sua dificuldade de receber crítica? Como que você hoje está recebendo as críticas? Melhorou? Opa! Não, Ainda não é aquela parte né? Nossa, comecei a ver crítica 3 minutos. Mas consegue administrar melhor isso hoje? Não, é que assim, eu acho que agora eu consigo, pelo menos assim, se eu falo alguma coisa que eu não gostei, eu escuto, e assim, guardo pra mim e eu pensar naquilo. Antes, você ou responder na hora, ou já ia ser xingando você. Entendi. Então assim, naquele dia que lembro que eu cheguei chateada, eu falei, pô, meu, eu até conta de chefe, eu lembrei, né? Coisa que não acontece. E aí eu fiquei pensando naquilo, né? E assim, eu cheguei a uma conclusão de que eu estava certa, eu tinha que dar bronca mesmo, assim. Isso ia ser impensável antes. Então isso que é legal. Vocês observaram hoje, se vocês fizerem esse treino ao longo desses próximos meses, vocês vão ver esse efeito, né? Então, dificuldades que vocês tinham emocional, vocês podem mudar, melhorar bastante. E é lógico que é uma coisa que tem que continuar, depois treinando, melhorando. Você qual que é mais difícil? Soltar, respirar. Soltar o ar para você também. Para você. Sem ar. O que significa? Naquele final, né? Solta e... Eu entre soltar totalmente e ficar sem ar. Aquele último que você passou, que é esse de motos. Isso aí. Dá medo. Dá medo. Isso é aquilo que tem isso. Né? Mas aí que a gente tem que achar o ponto em que esse medo não me bloqueia. O seu corpo não é bloco, esse bloco que você vai continuar sem. Porque assim. Não é medo, mas é desconfortável. Mas medo, desconforto, qualquer coisa. O corpo está querendo que você respire a qualquer custo. Né? Você sabe que você consegue ficar 20 segundos sem morrer, 30 segundos sem morrer, 40 segundos, 1 minuto sem ar, e que você não vai morrer. Né? Não, hoje mesmo, se a gente vai treinar um pouquinho, vocês vão ver que vocês vão chegar perto de 1 minuto sem ar. É uma hora que a gente vai desmaiar? É rápido. Então, a gente consegue. A dificuldade está sempre nesse bloqueio emocional. Sempre que eu chego no bloqueio emocional, eu consigo relaxar diante dele? Se eu consigo relaxar, eu sigo em frente. Se ele for mais forte do que eu, aí ele me venceu, eu respeito. As situações mesmo, né? Oi? Tem que se superar. Né? Por isso tem que se superar. Exatamente. Você fala assim, eu não consigo, você não consegue. Você já partiu que você não consegue. Você vai conseguir isso? Não conseguir. Pois não. É assim, receber aqui no 0, né? Aí é assim, é inspirar. 1, 5, 0. Certo. Aí eu expiro assim 5 segundos. E. Seguro cheio 5. Cheio 5. E. Solta em 5. E aí já é. é. 2? 1 e 2. Não. 1 e 1. O primeiro número é encher os pulmões. O segundo número, segurar cheio. O terceiro número, soltar o ar. E o quarto número, segurar vazio. Então você tem encher em 1, segurar cheio em 1, soltar em 1. E aí 0 é segurar vazio, não seguro vazio. Né? Entendeu? Nossa, meu Deus, esse trabalho aqui é osso, cara. Nossa, 8 vezes? Tipo assim,
Não é só o treino de água sem ar. Não, é o ritmo, né? Sim, a constância, 5 minutos respirando dessa forma. Mas essa questão da meditação, a gente faz consciente desses ritmos e depois no momento da meditação a gente está fazendo ele sem contar mesmo. Sim, bom. Isso é uma forma de treinar a respiração e meditação, mas para você entrar em meditação você tem outras formas que não você ir respirando. Sem música. Isso é a parte, então a gente treinou um pouco dessa parte mecânica, entendeu? Emocional, falei da parte energética. Os respiratórios no yoga a gente chama de pranayama. Mas pranayama é a expansão da energia através dos respiratórios. Então a gente pega o exercício respiratório e usa ele para expandir a nossa energia. Muitas vezes a gente acaba usando até o termo, vamos fazer um respiratório e tal, mas o mais correto é pranayama. A gente está usando o exercício respiratório para expandir a nossa energia. Prana é energia e ayama expansão. Esse prana, eu falei energia, que energia? Tudo é energia. O ar é energia, o sol é energia, a energia vital, energia magnética, energia térmica, som. Tudo tem energia, tudo tem prana. As ondas mentais. Então eu faço um exercício respiratório e mentalizo alguma coisa, né? Eu estou usando essa energia mental junto do exercício. Estou imaginando eu captando montes de partículas de luz dourada, né? Eu estou fazendo essa expansão da energia. Então eu não estou pura e simplesmente enchendo e esvaziando. Então às vezes eu falo assim, imagine brasas na base da coluna. Imagine que você está respirando um ar gostoso. O simples fato de fazer isso ele já não é mais um puro e simples exercício respiratório. Eu agreguei alguma coisa para captar mais energia. E as contrações fazem muita diferença. Assim. Os bancas, né? Quando a gente faz o ácido, aí depois contrai o períneo. Muda completamente a sensação do local que está. O banda é hoje que eu falo. Eu vou falar ainda. Prana. A gente tem 5 pranas no nosso corpo, principais. Então a energia entra no nosso corpo e aí ela é dividida em 5 partes, né? E vai sendo direcionada. Eu tenho uma que se chama prana, que é uma energia que fica toda essa região. Eu tenho uma que se chama tem uma que se chama Vyana, que ela fica em todo o nosso corpo. Eu tenho uma que se chama Udana, que fica nessa região. E eu tenho uma que se chama Apada, que fica nessa região. E aqui assim, o Samana. Como? Samana. Vamos pegar Prana e Apada. Prana vai comandar tudo que entra no meu corpo. E a Apada vai comandar tudo que sai do meu corpo.
A respeito do que sai, tem uma coisa bem interessante, né? O que sai do nosso corpo? Fezes, urina, sêmen, menstruação, no caso das mulheres, o filho, suor, lágrima, tudo isso sai do nosso corpo. Algumas aqui já tiveram filho e já observaram, não sei se observaram, que no final da gravidez o intestino prende e aí quando tem o filho ele solta um monte. O apana fica mais concentrado e aí chega uma hora que essa energia de liberar, libera. Só que daí libera o nenê, libera o intestino, libera xixi, libera tudo. Então é uma ligação bem grande que a gente tem de tudo que sai do nosso corpo. Eu tinha desde o começo da gravidez. Você teve desde o começo? Minha filha também está tendo agora, que ela está grávida. E ficou grávida também tem. É comum. É comum mesmo, porque daí você tem que segurar o bebê e aí prende o intestino. E aí a hora que depois que nasce, regulariza de novo. A hora que nasce, É que não, mas é perigoso. Você tem muitas receitas e tal, que é para você poder estimular o parto. E uma dessas coisas que se usa é justamente colocar elementos purgativos no nosso corpo. Coisas que façam com que você vá no banheiro, solte o intestino, e aí soltando o intestino você estimulou essa energia e consequentemente você estimula o parto. Tem essas receitas aí, tomando óleo de rícino, tomando não sei o que lá. Não, ela toma tamarindo, que natural, só isso. É o médico que receitou. Só isso. Não resolve, come fruta, não é tão grave. Você nem sabe, né? daqui 7 meses nasce. Então, é mais ou menos isso. Na hora que ela tiver neném, vai regularizar de novo. Na mulher também a gente observa na hora da menstruação. Um pouco antes de menstruar, trava o intestino. Menstruou, volta ao normal de novo. É a mesma energia, o apana. Na hora que está precisando segurar lá a menstruação dentro do corpo, ele trava. E aí tudo que está ligado a essa energia trava. E aí na hora que funciona a menstruação, volta tudo de novo ao normal. Diana é o quê? Diana é o que dispara, que comanda e liga todos os outros pratos. O dano é da garganta, é responsável por falar, como que a gente engole. E o samana? Como que a gente digere a informação. Vai no momento do dia e eu pego, tipo, ou com o abdômen contraído, ou tipo, o períneo contraído, assim. Aí, quando eu percebo, eu relaxo. Assim. Vários momentos do dia eu pego travado. É alguma coisa que o meu corpo está tentando segurar? Sim. A base da coluna, a região do períneo, ela tem que ser uma região forte. Quanto mais forte essa região, fisicamente, muscularmente mesmo falando, melhor. Ali é onde eu seguro a energia. Se ela estiver flácida, relaxada demais, a energia vai embora e eu perco energia. Perde-se energia por ali. Se ela for uma região forte, ótimo, segura a energia. Só que ela tem que ser relaxada. É forte, mas relaxada. Né? Relaxada permite que ela flua. Né? Tensa, trava a energia ali. Toda vez que eu travo demais, ela para naquele lugar. Toda vez que eu faço isso, as veias saltaram, o braço inchou. Quer dizer, não foi só o sangue que parou. O sangue segue, a energia segue o sangue.
O sangue parou aqui, a energia vai parar aqui também. Então, se eu relaxo, flui. Mas será que por isso que não funciona? É um dos aspectos que contribui para isso, né? A gente tem que sempre buscar o emocional, que está por trás disso. Quem tem olhos? Então, vou falar mais um pouco. Prana, Pana, Udana, Samana e Vyana. Essa energia, ela circula pelo nosso corpo em canais que recebem o nome de nadis. Nadi. Nadi é um rio. É um rio onde nada corre. Nada é o masculino de nadi, de sânscrito, que significa vibração, som. Tá? Então, nadi é o rio aonde o som corre. Cada uma das nadis possui um som diferente. O alfabeto Devanagari, que é o alfabeto que se utilizava no sânscrito, ele tem diversas sílabas e cada uma dessas sílabas é um dos sons que percorrem as nossas nadis. Usaram para isso. Então, você já deve ter feito lá o Om. Existem alguns outros. Então, os principais que a gente tem é Lá, Vá, Ra, Ya, Ha, Om. Esses sons eles percorrem algumas nadis, mas eles também estão em alguns centros de força do nosso corpo, alguns chakras. Então, a nadi é um rio de energia. Está passando lá. Aí eu tenho outro rio de energia passando aqui assim, ó. Eles se cruzam. A hora que eu tenho um cruzamento de dois canais de energia, né, é igual dois rios se cruzando. Forma-se um redemoinho. Quem já foi em um lugar em que você tem dois rios que se cruzam? Sempre você tem um redemoinho. No encontro das águas, a gente sempre tem esse redemoinho. No nosso corpo não é diferente. São dois rios que se cruzam e formam um redemoinho. O redemoinho ele tem um aspecto circular, certo? E aí a gente tem então uma roda. O que é roda em sânscrito? Qual é a tradução de roda em sânscrito? Chakra. O chakra é isso. Nossa, mas eu achava que chakra era uma coisa. Pensei que tinha 1000 metros quadrados no quartinho. Era uma coisa muito mais. Não, chakra é isso. Chakra é a união de dois ou mais meridianos, duas ou mais nadis. E desses chakras principais que a gente tem no corpo aqui, é porque tem um montão deles, usando ou não? Não. Eu tenho 4 na região superior. Nossa, pra mim tinha Todos. todos, né? Tipo, malha pela terra total. É que eu tenho alguns muito importantes que se cruzam ali. Esse que é a diferença. Tem canais muito mais significativos. É significativo que é grosso ou porque a energia que passa diferente? Muito mais energia que passa nele. Então, por exemplo, ao longo da coluna está o nosso principal meridiano, o nosso principal nadi, que é a Sushumna. Então, o fluxo da energia pela Sushumna é que conduz a gente ao Samadhi,
Então, a hora que ela sobe pela coluna e chega lá na cabeça, ela conduz o osso à margem. Mas a energia vem de baixo? Vem de baixo. É muito engraçado isso. Porque parece que tudo acontece aqui, né? Sim. Mas Não, ela define de alguma mas não. Mas não, né? É engraçado, a gente, catoricamente falando, estavam falando tudo bem em cima. É. Tem essa coisa. Não, mas acho que e também acho que é pela constituição do corpo, né? Os olhos, o nariz, a boca, os ouvidos ficam na cabeça. Então, a gente percebe, né, aqui mais do que o resto do corpo. Descartes, né? Você falou a mente do corpo. Não, sim, mas não só por conta da mente, mas porque quase todos os órgãos do sentido ficam na cabeça. Acho que a gente vê pelo vídeo. Agora, Os padres estão certos. mas o que acontece? Essas nadis cruzaram-se, formaram-se os chakras. Só que, como eu estava falando, existem nadis que passam mais energia e nadis que passam menos energia. Eu tenho o rio Amazonas, né? Eu tenho o Ribeirão dos Meninos. Né? Todos são importantes? Todos são importantes. Mas não dá para comparar a energia do Amazonas com a energia aqui do nosso Ribeirão dos Meninos. Né? Então, é isso. Então, imagina a hora que eu tenho dois canais de energia com muita energia, aí são os chakras que se formam ao longo da nossa coluna. Né? São chakras muito mais fortes. Lógico, eu tenho chakras super importantes também, aqui na palma das mãos. Tem dois chakras que são super importantes, que passam muita energia. Só que é a mesma coisa. A energia que eu tenho aqui na palma da mão é muito maior do que a energia que eu tenho na ponta de um dedo. Eu também tenho chakra aqui. Eu também tenho chakra aqui, aqui, aqui. Né? Todas as articulações eu tenho chakra. Aqui, 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 aqui. Tudo. Né? São mais de 30 chakras bem significativos só na mão, em cada uma das mãos. Aonde que se utiliza isso também? Então, por exemplo, eu faço acupuntura. Na acupuntura a gente usa esses chakras. Os pontos de acupuntura são chakras do nosso corpo. Então, eu vou lá e enfiei uma agulha aqui, estimulei o chakra e aí tem um meridiano específico do corpo. Então, eu tenho um meridiano que nasce aqui assim, vem percorrendo essa linha, e vem aqui assim. Vai terminar aqui. Esse meridiano, na hora que eu estimulo aqui, eu consigo pegar ele mais intensamente. Se eu pegar ele fora desse ponto do chakra, eu consigo estimular? Sim, mas menos. Na hora do chakra já é um ponto mais permeável da energia, já está mais aberta. Essa fusão de dois canais que acontece nas articulações, principalmente, faz com que fique mais fácil eu atuar nesse centro de energia. Eles começam em qualquer lugar e, assim, eu tenho, só para você ter ideia, então, eu tenho muitos chakras no nosso corpo que nascem num local chamado Kanda, que é uma parte do nosso corpo que fica um pouco acima do períneo. Então eu tenho aqui o períneo, em cima do períneo, um pouco mais para cima, lá por dentro do nosso corpo, eu tenho um Kanda. Kanda quer dizer ovo. É um ovo que nascem, muitos chakras nascem dali. Parece uma glândula. Oi? Um ovo mesmo? Não, é uma região energética, a gente fala. Um ovo energético. Então, muitos dos canais nascem dali. Você falou de bocejo, um deles nasce ali. Então, por isso que muita criança, quando às vezes faz xixi, que usa fralda ainda, faz xixi, e aí molha aqui, ela sente frio aqui, ela começa a bocejar ou a soluçar. E aí, normalmente, ela tem uma dessas coisas. Tem como estimular esses chakras? Tem.
Contração do períneo, por exemplo, contrário, estimula ali, né, na hora. Então, esses canais, eles têm também canais que às vezes nascem no meio do corpo e terminam no meio, quer dizer, nascem no meio do corpo e terminam no meio do braço. São milhares e milhares e milhares de canais que a gente tem. E isso corresponde a alguma outra coisa ou não? Outra coisa que eu tenho, pra você ter ideia? Sei lá, alguma organização das estrelas, como a gente estava. Tem ligação. Então eu tenho no corpo, existem algumas linhas que falam que a gente tem 72 mil chakras e outros mestres que falam que a gente tem 160 mil chakras. Eu falo, tanto faz, né? Porque a gente nunca vai estudar todos esses na nossa vida. Se a gente tiver dividido em 900. Então, a gente, eu, tudo a acupuntura e tudo mais, a gente usa uns 500 pontos do corpo. Já é ponto pra caramba, né? Imagina, 500 pontos do corpo. Já tá bom, né? Se a gente conseguir lidar com 500 pontos. Esses pontos foram mapeados por ponto. Como que a gente consegue mapear um ponto? Quer ver? Existe. Então, vamos pegar, por exemplo, a Rosa. Então ela está com uma dor. Vamos pegar. Olha só. Você pode de caráter, pode continuar. Continua aí, sabe que é uma coisa antiética. Esse é o ponto. E aí, de repente, ela está nesse ponto, ela observa que essa dor desse ponto começa a se irradiar. Ela vem passando para cá, vem passando para cá, vem passando, e chega até a mão. Aí ela fala, caramba, que ligação é essa? Ou então essa pessoa, num belo dia, ela pega e toma um apertão, aqui assim, ó. Tá. E aí aperta aqui assim. Existem dores, não são Apertei seu pé. Eu sabia que eu tinha. Aí apertei aqui assim. Deixa de apertar. Aí apertei aqui assim. Ela tomou um apertão por acaso aqui e ela percebeu que esse apertão começou a criar uma linha. Aqui assim, uma linha aqui assim, uma linha aqui assim, que veio, que subiu, que veio e terminou aqui assim. Da acupuntura eu já fiz várias vezes. E aí você vai conseguindo mapear desse jeito. Né? Então, a própria acupuntura, na hora que você coloca uma agulha num certo ponto, a pessoa vai sentindo. Eu fui no Rio uma vez lá no Rio, velhinho, adolescente, da acupuntura. E eu não gosto muito de agulha, então eu fiquei segurada para me sentir. E ele foi colocando as agulhas e eu falei, nossa, meu braço tá inteiro furado, porque eu sentia certinho mesmo, assim, eu falei, nossa, eu não vou nem olhar. Quando eu olhei, não tinha nenhuma agulha, só tinha uma que ele estava continuando o trabalho, assim, eu me senti meio todinho e achava que estava lotado de braço. Então você consegue mapear assim. Ou seja, um trabalho de muito. Tem como mas pegar é, o erro, tem isso. como pegar um ponto errado, assim, causar um ponto errado. Sim. Assim como eu consigo estimular um ponto, eu posso também Causador. estimular um ponto certo, eu posso estimular um ponto errado. Eu acho que o Aikido, não é? Que pega os pontos estratégicos do corpo e Aikido. habilizar a Nossa, pessoa. Aikido. Você consegue mobilizar a pessoa de uma outra. No Aikido a gente tem um golpe que é assim, a gente segura aqui, ó, e faz isso aqui na pessoa. E mobiliza, a pessoa não consegue. Se eu fizer muito esforço ali, se eu fizer com força, a pessoa não se mexe.
Ela ganha o MMA assim, fácil. Não, mas tá só uma vez, é um senhor de idade. Não, a pessoa não se mexe, você segura aqui assim, ó. Qualquer lutador que ele consegue mobilizar. Não, eu tô fazendo força, eu sei. Ele consegue realizar ele em qualquer tipo de luta marcial, porque ele pega, desenvolve um ponto e a pessoa já cai. Qualquer ponto. Aqui assim, ó. De idade. O mestre que eu fiz aqui de ontem, aí o mestre ensinava, ele falou assim, ó, que ele já tinha desmaiado gente só de fazer aqui. Você consegue desmaiar a pessoa aqui. Você faz assim, projeta com força. E tá ligado a esses pontos. E aqui, ó, tá ligado ao coração. Então é como se eu estivesse dando um choque no coração, a pessoa desmaia. Tem alguma coisa no pescoço também, se bater também a pessoa desmaia. Tem uma série de coisas assim. Muito interessante. Esses duas nadis, então eu falei da principal, que é a Sushumna, que nasce lá na região do períneo, sobe toda a nossa coluna, bem pelo meio da nossa coluna. Dentro da nossa coluna a gente tem várias nadis, várias. A mais central de todas é a Sushumna. Tem um monte de nadis. São dezenas de nadis que estão dentro da nossa coluna. E a central é a Sushumna. E quando a energia sobe pela Sushumna é que eu chego no Samadhi. Se ela subir em qualquer outra, eu não chego no Samadhi. É a linha, Sushumna. Ela vai subindo pela coluna toda. É a serpente, a Sushumna, então. Não, é a Kundalini, a serpente. Aí. Já Kundalini sobe para Sushumna. Isso. Então ela é a linha que a serpente se enrola. Que a serpente sobe. Ela se enrola, ela está enrolada, na verdade. Ela está enrolada lá no períneo. E a hora que ela sobe pela Sushumna. Ela sobe reto. E aí o que acontece? Só esse canal é possível. Se ela chega por qualquer outro canal, eu não chego no Samadhi, eu chego numa meditação, outra coisa assim. Então, para chegar no Samadhi, tem que pôr em funcionamento a Sushumna. Mas a Sushumna funciona e nem não funciona. Isso. Ela não funciona. Se funcionar, é que está passando a Kundalini nova. Isso. É como se fosse um tubo, então, né? É como se fosse um tubo vazio para Kundalini encher. Não está vazio, né? Isso aí. É os nós, né? Por isso que não sobe. Os nós, exatamente. É a energia do sangue, é isso? Então o que acontece? Uma rua pela Vamos pegar. arrumando as costas. Vamos pegar uma vértebra. Isso aqui é uma vértebra olhada de cima, né? Então tá aqui. Aqui é a nossa nervos, todo o nosso sistema nervoso e tal, a comunicação vai passando aqui por dentro da nossa coluna e por dentro dos discos e dentro das vértebras. Aqui dentro das nossas vértebras eu tenho um monte de canais. Esse mais central, ele não está em funcionamento. Todos os outros estão em funcionamento. Então a energia está fluindo por todos eles. Sobe, desce, alguns só sobe, alguns só desce. A energia está fluindo por todos eles. Esse aqui é o que se chama Sushumna. Ela possui alguns nós, que são bloqueios da energia que não deixam ela subir. Ela só entra em funcionamento quando a Kundalini sobe por ela. Então eu tenho uma energia muito forte, chamada Kundalini, que está lá na base da minha coluna, e num determinado momento eu consigo fazer com que ela
suba pela minha coluna. Se eu conseguir fazer ela subir pela minha coluna e fazer ela subir pela Sushumna, eu entro em Samadhi. Porque ela pode subir, mas não subir pela Sushumna. Ela pode acontecer dela subir por algum desses outros canais. Eu vou sentir a diferença? Tipo, vai, porque daí... Por isso, quando for alguma outra coisa? Sim. E se ela subir por um, você vai saber, cheguei no Samadhi. Perceber a diferença. Como é? Qual é a diferença? Que nem eu falei na outra aula, assim, você sabe que você dormiu, não sabe? Você sabe que você está acordado, não sabe? Tudo mesmo que Sushumna não é o que nasce nas narinas? Não, esse é Ida e Pingala. Eu vou falar dele, né? Então a Sushumna não é usada, mas vai ser usada. Que significa? Despertar com Dalini. O que significa Sushumna? O significado da palavra? Como que eu posso colocar? Nadia, normalmente uma nadia. Mas tá, aí, assim, tem como ela funcionar um pouco, funcionar pela metade, funcionar... Tem. Então, o que acontece? Eu tenho 3 nós principais que bloqueiam essa subida dessa energia. Quem é essa energia? É uma energia física, ela tem ligação com os órgãos sexuais, né? Ela está ali na região sexual, tanto que relações sexuais acabam ativando essa energia, né? E ela está lá quietinha, paradinha. Um belo dia eu começo a estimular, e ela vai se atiçando, e ela resolve subir. Ela vai encontrar um primeiro nó que está justamente até na base da nossa coluna. O primeiro nó vai fazer com que o quê? Ela não suba. Aí eu consigo desfazer esse nó, ela sobe. Eu desfaço esse bloqueio, ela começa a subir. Só que ela vai encontrar um segundo nó. Ela pode subir até esse segundo nó e parar aqui. Não conseguiu vencer o segundo bloqueio. E ela volta e desce. Ela não desce abaixo do primeiro nó mais. Depois que eu abri o primeiro nó, ela não desce abaixo dele. E aí vai ficar concentrada essa energia aqui nesse pedaço? Não, ela vai ficar concentrada na região sexual daí. Mas isso não é problema nenhum. Ela volta. Tipo, ela subiu até aqui, ela não conseguiu vencer esse segundo bloqueio, ela volta. Mas onde ela está antes? Porque agora? Pra mim ela estava no lugar que ela vai ficar agora. Não, agora ela está aqui, um pouco acima do perigo. Tá, e aí quando ela chega no primeiro nó, vai tipo, onde está meu útero, é isso? Que ela sobe? Não, ela sobe pela coluna, por dentro da coluna. Não, eu sei, mas na altura vai ficar onde? Que ela vai ficar no cóccix, no sacro. Tá, tipo, bem embaixo ainda. No sacro, Nossa, mas sai de cuidar, põe a cara pra fora só. Ela sobe até aqui. Aqui meu, coluna é enorme, ela vai sair daqui e vai ficar aqui. E já deve ser muito difícil fazer isso. E já faz uma diferença. O que acontece? Por exemplo, ela passar esse primeiro nó, esse segundo. Qual é a sensação realmente quando ela Quando ela desperta tudo, então a gente faz assim. A gente não faz uma série de exercícios para fazerem os nossos chakras virarem, estimularem os chakras. A hora que eu desperto ela, ela naturalmente já faz os nossos chakras virarem, por exemplo, muito mais e alinhados. Isso se eu conseguir trazer ela regularmente daqui em cima. Isso só rola para quem está com chakras alinhados. Sim. Se eu não tiver, o que acontece? Ela começa a subir. Ela vai subindo, vai subindo. De repente ela encontra uma tensão no meio do caminho. Ela vai para lá. A Kundalini. Ela encontrou uma tensão. Eu estou lá. Eu ainda não consegui lidar muito bem com a minha raiva. E aí a Kundalini sobe, ela encontra essa tensão, ela vai para lá. Mas ela ir pra lá é bom pra mim. Porque ela lá, cara, eu não vai me ajudar a melhorar aquilo? Isso que eu pensei. E essa tensão
ela pode, se ela foi por conta de uma raiva, ela pode fazer com que você fique muito raivoso. Ela aflora, ela tonifica essa. Eu acho que eu estou pensando com Kundalini aqui. Certamente você vai. Mas ela não sabe de uma hora para outra, de qualquer hora. Mas só na relação sexual, em Samadhi? Não. E aí? E aí? Entrou em Samadhi, daí você não. Você não lembra mais nada, você É verdade, aí para. Eu acho que eu entrei em Samadhi. Eu já parei e falei, meu, eu não tô conseguindo fazer nada. Ah, então não é muito bom. Eu tava na relação sexual e eu senti uma coisa tão forte, assim, uma energia, que eu não conseguia, eu deitei, meu corpo inteiro adormeceu e... Meu marido foi sarado, tipo assim, poder para tudo também. Por me dar uma coisa, eu não conseguia fazer mais nada, eu fiquei imóvel, deitada, durante um tempo e não conseguia levantar. Isso é o quê? Meditação? Pode ser uma meditação mais profunda. É porque o Samadhi também é um êxtase, né? Êxtase, né? Êxtase. Como? É diferente o nome, Fábio? Ele está falando que é êxtase. Que é pra dentro. Ah, por quê? Êxtase é para fora. Êxtase é pra fora. Aí quando você entra no Samadhi, vira um êxtase. Que é o que? Você expandiu para fora primeiro, quer dizer, entra no êxtase para subir a Kundalini, e aí quando você entra no Samadhi, É como se fosse uma cachoeira de luz dentro de você. é quando você abre para o universo, né? Uma coisa assim. Isso aí, isso mesmo. Mas você já sentiu isso? Já. Vamos comer alguma coisa. Estava tão linda, eu não gostava.